Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Ação e Reação, na psicografia de Chico Xavier, e estamos hoje iniciando um capítulo novo, que nós vamos falar sobre alguns recém-desencarnados. Tudo bem, Thelma? E a Thelma vai recordar um pouquinho o que a gente deixou, né, no capítulo 3, que falava sobre a memória, né, como é que eles ativam a memória, a intervenção na memória, né, que Druso faz num dos desencarnados, para que eles possam saber a história dele. É isso, Thelma. Olá, amigos, esperando que todos estejam bem. Estamos aí dando continuidade, então, ao capítulo, mais um capítulo, né, do nosso livro. Nós vamos, então, recordar um pouquinho aí o que foi visto, né? Então, a gente viu lá que o trabalho intenso do Druso, né, chamado por um dos companheiros lá, um dos trabalhadores, que um dos atendidos, né, estava ainda sem se comunicar, não conseguia falar. Então, o Druso começa a interagir com eles, dizendo que era para levar para uma sala simples, Isso. azul, inclusive, né? A gente vê aí a questão da cor, uma cor tranquila, né? E aí ele descreve que o aspecto do infeliz era repelente. É isso. Então, ele parecia sofrer muito. E aí o Druso esclarece que se tratava de uma hipertrofia dos membros e da cabeça. Ou seja, estava os membros inferiores e superiores aumentados e a cabeça, principalmente o rosto, todo deformado. E o André fica muito impressionado com aquilo, né? E o Druso continua explicando que se trata de um processo obsessivo gravíssimo e, claro, eles querem saber a razão, né, de tudo aquilo, se é possível explicar. E o Druso diz que a razão dessa deformidade é justamente a dor na alma, né, resultante dos desequilíbrios da mente, que perde temporariamente, a alma, a mente, perde temporariamente o governo de si mesma. Então, eles fazem tipo uma hipnose nele. É uma hipnose. Uma hipnose para que ele possa lembrar do passado dele. Exatamente. Né? Foi isso E aí ele diz que, dessa forma, ele está sendo conduzido, ele está sendo dominado, né, por inteligências perversas. E aí o Druso explica que isso tudo é consequência do remorso, da culpa que ele traz devido aos crimes que ele praticou, né, contra os próprios irmãos, que agora ele encontra no mundo espiritual e são sofre os verdugos dele, né? Tem todo esse sofrimento ali como se fosse agora, né? Acontecendo agora. Então é isso. Vamos começar o novo capítulo, que são alguns recém-desencarnados, porque, né, Druso termina que eles vão, depois que atenderam esse que Thelma falou, e nós vamos ver a recepção desses recém-desencarnados que chegaram, né, para que a gente veja como é que está a situação de cada um deles, né? Então vamos lá. Aí André Luiz fala que eles foram para um largo recinto, né, construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Vão para um pátio que eles estão chegando. Né? E ele diz que ele teve a ideia de penetrar num enorme átrio, quer dizer, numa sala imensa, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam de dezenas de entidades em franca expectativa. Quer dizer, o que a gente está vendo é que já tinha gente esperando a chegada desses recém-desencarnados, que devem ser os parentes, os amores, né, mães, pais, ou aqueles que têm condição, ou que foram amigos, né, de recebê-los. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, algum deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos, que aí faltou um R, frases como estas.
Acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? E a outra pessoa diz: dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. A gente fica pensando, né, Thelma, porque ali já era uma região de trevas, né? E a gente percebe que esses tinham condições já de serem recebidos. Mas todos que estão naquela região são aqueles que desencarnam ainda com muitas dificuldades. Então, esses desencarnados, que são amores, parentes conhecidos, amigos que zelam por aqueles que estão encarnados, com certeza vão estar nos esperando quando a gente desencarnar, né? E estavam ali demonstrando a sua preocupação de como esse ente querido estaria chegando ali, né? Dá a impressão até de uma estação ferroviária mesmo, né? Isso, Que né? alguém espera ali. Isso é muito interessante, porque essa senhora que a gente vai ver aqui logo no início, a filha, por exemplo, não reconhece, né? Vê, mas não reconhece. Não é assim, E, coisa e, às imediata. vezes, e às vezes nem vê, né, Thelma? Isso me lembra muito reunião mediúnica, né, Thelma? Pois Porque é. às vezes a gente sabe que a pessoa não sabe que ela chega lá, que eu vim para essa casa, eu não sei quem me trouxe, como é que eu cheguei aqui. E quando num esforço de conversa e que ela aumente a percepção dela, a gente, mas olha, se você está aqui, alguém querido te trouxe, procura ver quem é. Aí, geralmente, é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, ou um amigo, alguém, mas ele não consegue perceber. A mesma coisa a Eu gente vai ver. acho que a visão perispiritual ainda está assim, obnubilada, né? Não consegue Exatamente. discernir, né? E É às bem vezes interessante até, isso. e às vezes até a faixa vibratória, né? Faz Também. com então, que você não consiga, não que o outro possa ser muito iluminado, não necessariamente isso, A mas culpa, você os não consegue conflitos, enxergar, né? a gente vai ver isso aqui. E aí, mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: Meu filho, guarde a serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Pois é. Precisará muito tempo para retornar a si. Em trânsito, André diz, né, não assinalava senão alguns retalhos de conversação como esses. A certa altura, na praça em movimentação, Druso, generoso, confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Eles iam se encontrar de novo, novamente, no dia seguinte, né? Druso fala para eles. E a promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Aí, Thelma, aquele primeiro parágrafo tem a ver com o que você estava falando, né? Ele estava ali, olha, não espere que aquele que vai chegar em condições de nos reconhecer, né? Grande preocupação de nós quando desencarnamos, ou qualquer um, isso é muito comum, né? Se a gente vai ver fulano, a gente vai ver nossos entes queridos, a gente pode até ver, mas não reconhecer, né? Devido a esses conflitos, essas situações que a gente traz, né? No caso aqui, ela está falando, né? O seu pai não virá em condições de nos reconhecer. Vai precisar de muito tempo para que ele retorne a si. Então, isso aí envolve, a gente vai ver pelos casos que vão ser trazidos, essas situações, né, que cada um de nós carrega, a falta do perdão, o reconhecimento de que não devia ter sido assim, né? Isso é uma coisa muito boa para a gente pensar, né? E outra coisa que eu me lembrei, Thelma, é que também aqueles que não conseguem perceber a presença é porque são aqueles que não conseguem, que não nem têm noção que desencarnaram. Pois é, E pois é. aí ele fala: não, mas não é possível. Minha mãe já. Como é que minha mãe está aqui se a minha mãe já morreu? Né? Eles falam: como é que minha mãe já morreu? Como é que ela está aqui? Então, assim, eles não têm noção que já não estão mais nesse plano. Então, eles não conseguem acreditar que quem está do lado dele é alguém que já foi. Isso também É. acontece bastante. E é interessante esse aspecto tempo que ele fala aqui, né? Porque
vamos dizer, esse lugar onde eles estão é bem próximo à crosta. Ele vai Então, o falar no dia slide e a seguinte, noite, ele é é igual. regulado como é aqui para nós, a noite e o dia, né? Tem toda essa questão do mesmo tempo aqui. Mais uma situação para eles, às vezes, se confundirem, né? Diante daquilo que vão ser surpreendidos, né? A situação. Por isso a menina vai dizer daqui a pouco, né? Que ela não se vê desencarnada, né? E isso é muito comum nas nossas reuniões mediúnicas, os espíritos chegarem sem saber que desencarnou. É tão real para eles que parece estarem aqui no mundo físico, né? Ele vai falar sobre isso, sobre aquilo que ele começa a considerar o tempo. Ó. Por isso, o grande relógio ali existente, com um largo mostrador abrangendo as 24 horas, Uhum. funcionou aos meus olhos como uma bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Aí, o próprio André Luiz, numa nota, ele fala: reportamos-nos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que regulam o tempo. Então, o que Thelma estava falando para eles, as mesmas horas aqui, as horas lá, e a noção de dia e de noite é a mesma coisa. E aí ele diz que sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, assinalando-nos a curiosidade. Sila esclareceu que a caravana comboio penetraria no recinto em alguns minutos. E aí Thelma lembrou das estações de trem, como o André Luiz falou, né? O trem, quando está chegando, apita, né? Capeta. Apita. Então, Agora a gente tem algumas coisas modernas, né? moderna, né? Porque a tecnologia está em tudo. Então, tem aquelas placas, por exemplo, no metrô, tem aquelas É. placas, né, dizendo Daqui é, tantos minutos, trem quantos na plataforma. minutos. É. É. Agora, nas estações de trem, eu não sei, porque não é um transporte que a gente usa muito, né? Mas deve ter também alguma Ainda. coisa informatizando, né? Com a tecnologia de agora, dizendo a quantos quilômetros está, quantos minutos vai demorar, né? Então, mas tem sempre esse aviso. Igual o navio que vai partir. É, Aqui está lá até hoje. Né? exatamente. Aí André diz que ele aproveitou os momentos para indagar, fazer indagações que ele julga necessárias. Ele e Hilário estão sempre perguntando, né? E aí ele pergunta para Silas, né? Porque Druso foi para outro lugar. Que espécie de criatura nós estamos aguardando? Né? Hum. Recém-desencarnado, mas em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente à instituição, atendendo a um horário certo? E aí Silas vai responder para eles, né? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhada por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em posição de desequilíbrio, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com muita simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. E a mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério socorrista. Interessante, né, Thelma? Então, a mansão Paz tinha esses 2 grupos, que eram grupos de caravaneiros que iam para resgatar esses companheiros interessante que eles dizem que são aqueles que já estão credores de imediata assistência,
de vez que não estão em desesperação, mas os dois exemplos que a gente vai ver parece que estão Pois desesperados, é, né? É interessante para isso, eles né? não, né? Mas para a gente Para a parece. gente parece totalmente desesperados, né? Nos dois exemplos que esse capítulo vai nos mostrar, né? É interessante também essa questão dele falar nos cães, né? Ele citar os cães que auxiliam ali, né? A gente vê que no nosso lar também tem, né? Animais que auxiliam, que ajudam no transporte de algumas situações, né? Então a gente vê aí a utilidade dos nossos irmãos animais, né? No mundo espiritual. Em todos os planos, né, Thelma? E É, talvez, mesmo no plano espiritual, eu fiquei pensando, eles devem ter os sentidos mais mais aguçados, aguçados, assim lógico. como a gente tem os nossos cães aqui, né? Da mesma forma lá, para poder fazer certo tipos de busca, né? É, isso mesmo. Entretanto, o Silas fala, né, não possuíam um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelo domínio das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal termi... Imprevistos, né? Exatamente, né? Imagina lá, eles não devem ter hora para sair, para chegar igual o que ele estava dando o exemplo do trem. Não tem como, depende do que eles vão encontrar pelo Uhum. caminho, né? Mas mal o Silas acabou de falar e a expedição chegou e entrou naquele átrio, naquela sala lá. Os cooperadores responsáveis exibiam calma perfeita, embora alguns deles evidenciassem funda preocupação no olhar. São os conhecidos, né? Os parentes, os amores, né? Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de Maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, os cães se deitavam, cansados, né, extenuados. Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Eu fiquei pensando aqui, Thelma, que o que, que significa loucura desagradável, né? Estou falando, não sei se é uma loucura de Um desagradável no estágio, olhar, né? Também, né? eu entendi que é um estágio assim de desequilíbrio que a gente percebe ali a dor, mas que não chega a nos incomodar ou desperta em nós uma piedade, né? Como ele Piedade. fala aqui, uma piedade, constrangimento, porque a gente não pode fazer nada, né? Diante daquela situação que eles estão, né? No caso ali, revelando, ele fala aqui, né? Loucura desagradável, se bem pacífica, né? Quer dizer, Isso. embora não sejam agressivos no sentido, né, daqueles loucos, devastados. Eu entendi assim. Também. E interessante que, olha, aqueles que estavam esperando, que são aqueles que estavam já aguardando os seus entes chegarem, né? Ele diz que exibiam a calma perfeita, Uhum. embora eles evidenciem, apesar de que no olhar tinha uma profunda preocupação, né? Porque a gente, quando a gente vê um amor nosso, um querido ao nosso coração em sofrimento, às vezes a gente se desespera junto, né? E aqui É. ele está dizendo para a gente que não, que eles exibiam calma perfeita, né? Mas apesar de no fundo do coração talvez estivessem com uma preocupação, né? E eu entendo que esses que estavam ali aguardando talvez estivessem em situação de equilíbrio melhor do que esses que estavam chegando, né? Ah, com certeza, porque eles vão ajudar, né? Já tem condições Não de é? ajudar. Porque o que essa senhora diz ao filho denota isso, né? Que esses que estão ali já estão pacificados, já estão controlados, digamos assim, né? Isso. Silas então convidou, né, o André e o Hilário à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação.
O chefe da caravana aproximou-se de nós e Sila nos apresentou a ele num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria, mas também de sofrimento, né, de ver a situação de cada um que chegava ali, né? Algumas senhoras que vira antes, em ansiosa expectativa, derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhe haviam imposto a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Interessante aqui, né, Thelma? Então, ele fala de afeiçoados e parentes que cercavam aqueles, estavam alegres porque eles chegaram, mas, ao mesmo tempo, tristes de ver a condição de cada um, né? Porque estavam em desequilíbrio, estavam em sofrimento, né? Talvez eles esperassem que chegassem numa situação diferente, né? E interessante, Thelma, como quando a gente desencarna com alguma doença, alguma moléstia, né, essa moléstia ela fica gravada no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Então, ele fala aqui, né, que essas criaturas que foram recém-desligadas traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhe haviam imposto a desencarnação. E aí, Mas isso André, não é regra, não, porque existem aqueles espíritos que desencarnam e que estão sãos. são, com Isso aí é certeza. questão da mente, né? Isso. Esses aqui reverberam, por exemplo, tinha problema de coração, estava com falta de ar, desencarnaram assim, sentiam aquela falta de ar. Uhum. Mostravam a forma que tinham desencarnado, exatamente a situação, né? Isso, com cansaço, às vezes, se tinha alguma questão física, algum acidente, com alguma mutilação, alguma coisa, provavelmente iriam mostrar seu corpo perispiritual com aquela mesma, Isso. com aquele mesma ferida, aquele mesmo dano causado. E aí o Você André. vê, você vê Ah, nas reuniões mediúnicas, né? uhum, Espíritos que se manifestam com falta de ar, né? Por exemplo, quando desencarnam no incêndio, eles manifestam com a mesma problemática, né? mesma problemática. Aquele sofrimento na pele, a queimação, tudo isso eles continuam sentindo, né? Mas a gente estudou aqui no capítulo anterior que a dor ela não está presente no corpo físico, ela está presente na mente. Uhum. Nem no físico, não, né? No perispírito, né? Porque o físico ele já nem tem mais, né? A dor, Corpo desculpe. Sim, físico e sim, sim. espiritual, né? Isso, tá Está na certo. mente, ele está na mente. Então, ele reverbera todo esses sintomas da mesma forma que tivesse, né? E é difícil, às vezes é preciso um tempo para ele sedimentar tudo isso, ele compreender tudo isso. Exatamente. Aí uma dama simpática beirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E abraçando a jovem, né, ela chorava sem palavras. A moça, recém-liberta, recebia-lhe os carinhos, rogando comovente: não me deixem morrer, não me deixem morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção, quer dizer, aquele rito católico da passagem, né? Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com a minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, por que o orgulho me encegueceu assim tanto, a ponto de condená-la à miséria? Então, é uma pessoa que traz uma profunda culpa, né, Thelma? Está aqui. E a E mãezinha está lá, né?
E a mãe está lá, é. E essa culpa em relação a pai, a mãe, essa dor que é provocada por essa ação, né, do filho ingrato, de um filho, o filho que não honrou, né, esse pai, essa mãe, ela é torturante, né, porque é um mandamento divino, né? Então é uma infração à lei divina, né? A E seja a questão culpa, é, e seja a culpa que for, né, vai trazer consequências, né? Eu ia ler um parágrafozinho aqui de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no 22, que é a culpa, ele diz assim, que toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, sejamos nós encarnados ou desencarnados, né, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existência de reaprendizado e restauração. Então a gente vê aqui que a gente não, ela já pelo que a gente está vendo aqui, que ela diz, tentou apagar a minha falta, fazendo caridade. Então assim, já encarnada, ela ainda já encarnada, sentia, né? ela se arrependeu, né? Mas ele diz aqui para a gente que cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, aqui, ela já, em vida, ela já começa a se arrepender. E aqui a mente totalmente perturbada em função daquilo que ela tem consciência do que fez, né? É o remorso, né? O remorso ele faz Exatamente. essa devastação no nosso íntimo, né? Ela fala aí que porque o orgulho me ensegueceu. O orgulho é a chaga, né, que nos traz tantas consequências mais, né? Movido pelo orgulho, a gente é levado a tantas escolhas ruins, né? É. E é interessante que ele diz que a culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, vai agir com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores, né? Porque a gente vai ver aí mais para frente. Aliás, o que a gente viu no capítulo anterior me reportou isso aqui. O que a gente estava lendo, né? Que tinha a culpa de ter assassinado os irmãos, né? E aí ele vem com o corpo todo deformado e tudo, e agora me lembrou aqui essa fala de Emmanuel, né, que ele diz que vai ter reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda, né, ao tema do que a gente se desajustou, né? E aí a gente está vendo essa senhora com a culpa em relação à mãe. É Vamos uma saber a jovem, história né? dela. Ela ainda é É uma jovem. jovem, ela desencarna jovem, né? Bom, por que não possuía? E ela continua, ela vai contar a história dela, né? Por que não possuía eu há 20 anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre. Lembra-se dela? Ela está achando que ela está falando com o padre, né? Uhum. Ela olha Silas, acha que é um padre. Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou-se em minha existência. Da ribalta festiva, quer dizer, dos palcos festivos, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura, parou André Luiz no diz, né, que ela faz uma ligeira pausa, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que aconchegava ao encontro do peito. E, de mente aprisionada à confissão que fizera, em extremis, quer dizer, em extremis Hora da na hora da morte. morte, né? Continuou quase se tivesse o sacerdote ao pé de si, né? Como se Silas fosse, como se ela tivesse ajoelhado ali. A gente podia acabar de contar a história, né, Thelma? Uhum. Padre, perdoe-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora, de vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas.
E aliando-me ao homem vaidoso que casei, né, que desposei, expulsei-a da nossa casa. Oh, eu ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis, e para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade, quer dizer, ainda inventou mentiras sobre ela, pretendendo elevar-me no conceito do homem que ela tinha casado. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como uma ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar, quer dizer, já bem cansado de chorar, né? Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. E aí ela fala, ai, que voz é essa? Ela está Uhum. ali pensando, né? Quem é, né? Quer comentar de cima, É Thelma? porque traz alguma memória para ela, né? Embora ela não tenha condição de reconhecer, a gente nem sabe, acho que ela nem está vendo, ela está sentindo, né, a presença só. Ela vê o padre, né? A culpa é tão grande que ela não enxerga. Mas a mãe está ali do lado dela, né? E aí a gente vê, né, os amores da gente, né, que estão sempre ao nosso lado e a gente às vezes não percebe, né? E pelo que a gente percebeu, né, Thelma, que ela acha que é o padre e que ela diz que é muito jovem, que ela não quer morrer, ela ainda não tem noção de que ela está Não, desencarnada. não Então, tem. Mais difícil vai ser ela perceber se a mãe Talvez está por lá. isso ela não veja, porque ela não se conscientizou, né, da realidade dela atual. Então ela não Exatamente. pode ver, né? Hum. E como a gente sabe que nada violenta, né, as nossas capacidades, vai sendo aos pouquinhos, né? Então É. E vai demorar. aí me lembrou, Thelma, né, o nosso primeiro estudo que foi de A Vida Continua, quanto tempo, e olha que não desencarnaram, o Ernesto e Evelina não desencarnaram numa situação tão drástica quanto Pois é. esta, né? E mesmo assim foi muito devagar que eles acabaram sabendo que estavam desencarnados, né? Eles foram sendo levados aos pouquinhos a perceber que já não estavam, não tinham mais o corpo físico, né? Porque tudo era tão igual, né, que eles não Pois é. percebiam. E aí aquilo que a gente sabe que os espíritos nos falam no livro dos espíritos, Kardec nos fala sempre, mesmo que desencarne, quando a gente vai para lá, a gente continua sendo exatamente aquilo que nós Como éramos é, aqui, né? né? Exatamente. Né? Bom, e tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, clamou sem vê-las. Ó Padre, disse-ia que ela se encontra aqui junto de mim, quer dizer, ela está ali pensando que está sentindo as vibrações, achando que é a mãe, e realmente é, mas ela não tem essa noção, né? E Uhum. voltando para o alto os olhos, parados e súplices, rogava em pranto: ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que eu pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste. E aí, com auxílio de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava, situou em leito portátil, né, ali naquele salão, e fez-la emudecer à força de uma inexcedível ternura. Quer dizer, aquela mãezinha ali, naquele magnetismo dela, fez com que ela se calasse, se acalmasse e se deitasse, mas ela ainda está ali, né, atônita, pensando que será que é minha mãe? Não quero encontrar minha mãe antes né, de dela poder ter quitado os seus débitos, né? Uhum. Já é uma alma ciente, né, É o amor de dos mãe, né? percalços, A né? mãe já tem essa condição, né? Como é que fala? O instinto, não é bem o instinto, mas a experiência de ser mãe traz toda essa maturidade, né? Ao ser. Mas A gente vê é, vários casos de mães. André Luiz traz vários casos de mães que encontram seus filhos e a candura, a ternura, a complacência,
no caso aí, ela está querendo a compreensão da mãe e a mãe já sabe de tudo. Exatamente. Mas é interessante, Thelma, que ela, a gente sabe, né, daquele espaço, primeiro a gente se arrepende, depois a gente vai expiar, depois a gente vai reparar. E aqui ela já tem a noção dos débitos e ela quer, né, tipo, do jeito dela lá com o padre, pagar os seus débitos. Então, ela, antes dela reencontrar a mãe, né? Então, é interessante essa consciência que ela desencarnou assim, já com alguma consciência, né? Apesar de não saber que está desencarnada, né? E aí a gente terminou, né? Porque a gente vai ver a análise depois de Silas, junto com o André Luiz e o Hilário, sobre esse caso, né? O que realmente vai e outro caso que será analisado, né? Isso E aí mesmo. é isso. Chegamos, então, ao fim da primeira parte do capítulo 4. Olha, nós estamos caminhando, hein? Exatamente. Esse livro também tem 20 capítulos, como o anterior, né? E alguns capítulos maiores, outros menores. Acredito que vai ter sempre assim, uma parte 1, uma parte 2, pelo menos, né? Então, que possamos continuar estudando, aproveitando, que nós possamos nos encontrar na semana que vem. Até lá, né, Thelma? Até lá, Márcia. Até lá, amigos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.